Esse é um jogo de interpretação de personagens. E as opiniões, crenças e ações representadas nessa obra de ficção não necessariamente refletem as dos jogadores e narrador. Esse é um jogo de horror e drama. Os temas abordados nessa narrativa colaborativa podem ser inadequados para alguns públicos, e recomenda-se cautela e discernimento do espectador. Este conteúdo não é recomendado para menores de 18 anos. A noite anterior terminou com a chegada do Dr. Mistoffen, acompanhado também do Ick e do Arthur, após terem tido uma pequena aventura, por dizer assim, ao tentar entrar com sucesso, há de se dizer, na clínica obscura que em vida o Dr. Mistoffen trabalhava. Como previsto, não foi tão difícil assim fazer a invasão. Eles entraram pelo estacionamento, aproveitando uma porta que se fechava após a entrada de um outro carro. Se esgueiraram pela escuridão, subiram as escadas de incêndio, diga-se de passagem, sem nenhum dos extintores no seu lugar, completamente vazia e habitada por morcegos, e chegaram até o andar onde a clínica funciona, num prédio podre do centro da cidade. Um andar funciona a clínica, no outro diversos quartos onde prostitutas e cafetões se dividem entre o serviço habitual e a manipulação de drogas, o tráfico que se estende pela cidade toda, de cocaína, metanfetamina e outras coisas mais pesadas ainda. Assim, nesse ambiente, esgueirando pela escuridão, tem luzes que piscam. Os três chegaram até a sala de cirurgia e puderam fazer alguns exames. Os pouquíssimos funcionários no local não notaram a presença dos estranhos, mas uma paciente viu o Dr. Mistoffen. Apenas tempo suficiente para que sua dose de morfina fosse aumentada, fazendo-a cair no sono. Apesar dessa pequena questão, os personagens consideraram-se vitoriosos ao sair da clínica, tendo conseguido ver o que precisavam e ainda por cima levar alguns sacos de sangue para o seu refúgio. Quando eles chegaram, Mosca já começava a adulterar partes do carro, ainda decidindo se ele montá-lo completamente a partir de agora, com os equipamentos que ele havia conseguido subtrair da oficina, um lugar que ele estava acostumado a entrar e sair com grande facilidade. Ainda meio sem decidir, já próximo do sol nascer, todos se juntam e dormem. E agora, no sono da morte dos vampiros, caem no entorpecimento diurno. Eu quero que vocês fechem os olhos. Tentem se desligar um pouco do mundo à volta de vocês. Se imaginarem no escuro completo. Um escuro que atravessa a percepção mais simples da falta de luz e entra também num campo mais profundo, escuro do espírito, escuro da alma,
o escuro do vazio do caos, o escuro da morte sem sonhos. Porque durante o dia, os vampiros não são mais do que cadáveres. É assim que vocês passam o dia. Mas é estranho. Quando vocês abrem na noite seguinte a porta da câmara fria que serve de túmulo para esses vampiros e refúgio, quando vocês abrem aquela porta hermeticamente fechada, ainda há uma luminosidade diurna a atravessar as janelas. Pequenas janelas basculantes perto do teto do restaurante. A iluminação diurna enche os olhos de todos vocês. Quando vocês colocam naquele último resquício de sol, não é mais do que um reflexo do poente iluminando homogeneamente a sala. Vocês sentem como se estivessem debaixo do sol do meio-dia, em um janeiro no centro da cidade. Ainda assim, para vocês, há uma certa nostalgia, como se a simples perspectiva de não conseguir nunca mais ver ou andar sobre o sol direto fosse o suficiente para transportar vocês para um futuro onde já até mesmo esqueceram como é realmente sentir o sol. Vocês sabem que a Aya deve passar por aí mais tarde na noite, mas ela nunca passa cedo. O que talvez tenha a ver também com o fato de vocês acordarem muito antes dela, ou talvez com alguns outros afazeres que ela tenha. Mas vocês se encontram sob essa luz crepuscular enquanto anoitece, recém-saídos da câmara fria que serve de abrigo aos vampiros. Vocês querem tratar alguma coisa antes de receber a Aya que combinou de ter com vocês? O Mosca, naquele momento contemplativo, ele olha para as janelas basculantes ali e fala: cara, vou resolver essa merda agora. E começa a juntar as coisas que ele precisa. Ele não vai ir para a janela enquanto não vai tecer, para tampar as janelas ou pintar de preto, alguma coisa que proteja a gente melhor. Beleza. Acho que da mesma forma, acho que eu vejo ele fazendo e também penso nisso. Vamos dar-lhe, vamos fazer o que a gente precisa fazer, vamos nos organizar. E também começa a preparar as coisas pra gente poder fazer a nossa empreitada. O Arthur vai ajudar eles ali também. Tem barulho na rua? Vocês estão no inverno, então é relativamente cedo, né? Ainda tem luz. Deve ser umas 5 e pouca, quase, ou talvez 6 da tarde. E então vocês ouvem uma moto passando, vocês ouvem sons de carros que passam na rua, mas não mais do que isso. Eu vou ajudar a galera ali, não vou fazer nada de especial, não. Eu, apesar de querer ajudar, eu ainda tô com muita fome, então eu vou ver o que eu consigo tirar de uma bolsa de sangue que tem ali, que a gente trouxe. Pois exatamente, quando tu começa a mexer no sangue, a mexer naquelas bolsas, todos vocês começam a pensar em sangue instantaneamente, mesmo que vocês estejam se movendo em direção a outro objetivo. Façam suas checagens de sangue pra gente saber se alguém aumentou a fome que estavam, e após anunciarem aí os seus resultados, pode ser na ordem, começando pelo Conrado. Após anunciar os resultados, vocês digam com quanto estão de fome no momento. O Mosca teve sucesso e ele está com 2 de fome ainda. O Dr. Misthofen continua com a fome que ele tava. 1, mas pelo menos não baixei disso. Eu passei e tô com 3 de fome. O Cadu tá com 1 de fome, certo, Cadu? Isso aí, tá 1 de fome ali.
O Ikki passou e continua com 1 de fome. Todo mundo passou, meu, olha só. Após essa demonstração de resiliência dos personagens, não é? Eu acredito que mesmo, né, ainda atormentados pela vontade de tomar sangue e logo, vocês demonstram uma força interior, né? Todos vocês acordam talvez mais firmes e mais cientes da posição em que se encontram hoje do que esperariam. Vocês estão centrados, vocês estão obstinados, e as próprias ações que tomam no início da noite já representam isso. Enquanto o Ikki pega as ferramentas para mexer fazer as janelas ali junto com o Mosca, ele olha pro lado assim e vê aquela sala onde tem a chopeira, os restos, os equipamentos da onde deveria ter a chopeira, e ele sente um impulso de ir para lá. E ele começa, ao invés de fazer as janelas, ele começa a remontar a chopeira, o equipamento de destilação e fermentação lá e fervura. E ele vai remontar os equipamentos dele. De fato, para ser sincero, quando os 2 primeiros que se avançaram no trabalho, o Cadu e o Mosca, começam a mexer nas escadas e subir material e tal, fica claro que pouca serventia teria mais do que 2 pessoas tratarem desse assunto, dado o equipamento e a natureza do trabalho. Então o Ikki, ele se desvia para essa outra tarefa, assim, muito peculiar, e entra naquela parte cheia de canos, né, os canos cor de cobre, um estilo bem clássico, porque era a intenção que quando tivesse montado a chopeira e a parte toda da cerveja artesanal ficasse à vista, né. Então ele é um material bastante vistoso, né, e de fato conforme tu começa a montar aquilo, começa a mexer naquilo, aqueles canos de metal, aquelas contadores de pressão, tudo aquilo, e até mesmo a mesa de madeira crua, trabalhada, né, num estilo antigo que fazia parte da ideia de decoração que ainda é indecifrável, olhando tudo empilhado, mas esses elementos claramente demonstram que lembra mesmo desde já um laboratório alquimista, esse lugar, daqueles medievais, até mesmo a parede atrás dele, embora não seja toda a parede do restaurante que seja assim, nessa parte é de tijolos crus, que parece aquelas cavernas ou laboratórios subterrâneos dos alquimistas. Luciano, pode falar. Eu percebo que, como eu fui o último a agir e vejo que tem gente demais para fazer um único trabalho, eu me dirijo até o Ikki, levo algumas bolsas de sangue ali para caso a gente precise e pergunto se ele precisa de ajuda com alguma coisa. O Ikki responde: eu estou esperando que o senhor me costure, doutor. De fato, assim, ó, tu talvez não tenha o equipamento assim ideal, claro, para fazer tudo, mas tu conseguiu pegar coisa suficiente para, pelo que tu viu do que pode ser feito por ele, pelo menos dar um jeito, sabe? Melhor do que estava antes, que não tinha nada. Então eu continuo mexendo ali, eu digo: doutor, por que o senhor não monta uma mesa para me atender? E eu começo a ver o que eu posso improvisar ali com uma mesa para operar, iluminação que eu vou precisar, essas coisas. Bom, o tempo passa, passam algumas horas ali enquanto vocês vão tanto se empenhando nesse trabalho de fechar as janelas, que acaba ficando impecável, melhor até do que imaginavam. Enquanto isso, vocês vão conversando, debatendo algumas coisas que aconteceram e tal. E alguns metros de distância, numa mesa, o Ikki é operado, né, ou algo semelhante a isso, pelo Dr. Mistoffen. Nesse momento, quando já está quase tudo pronto, quando a barriga do Ikki
Tá de fato fechada, costurada, o osso parece ter sido mais ou menos colocado no lugar. Vocês ouvem um carro que sobe na rampa que dá acesso ao próprio bar, se vocês abrirem uma das portas. Vocês não têm mais espaço para um terceiro carro aí dentro, né? Vocês estão com 2. Vocês estão com a caminhonete roubada e também com o carro que a Aya deu para vocês. Ou, pelo menos assim eu disse ontem. Mas vocês veem que um carro sobe na rampa e por debaixo das portas, embora vocês tenham fechado os outros frisos, por debaixo das portas vocês veem o farol apontado para onde vocês estão. No fundo vocês ouvem uma música, um rock pesado, não a mesma, mas muito semelhante à que ouviram a outra vez. Vocês sabem, o carro mudou, mas é a Aya que está aí na frente. Vocês abrem para ela, chamam ela para dentro? Acho que sim, né? Quando vocês abrem a porta, ela já está saindo do carro, carregando 2 pessoas que ela está tirando do banco de trás. Ela está com as portas de trás do carro abertas, a música tocando ainda não tão alto como na noite anterior, e ela tirando 2 pessoas de dentro, assim, parecem 2 jovens vestidos para festa, assim, vestidos para balada. E aí ela olha o Cadu e diz assim: me ajuda aqui, tem mais um ali dentro. Ela passa, eu vou ali, cato o outro cara e levo pra dentro. Depois tu leva pra dentro, ela desliga, fecha os vidros do carro com o controle. Os vidros se fecham, o rádio desliga. E os demais vêm entrar pela porta, passando entre os 2 carros, chegando até as mesas empilhadas. E aquele círculo que vocês fizeram ali em torno de umas caixas de cerveja que improvisam uma mesa. A Aya trazendo 2 jovens pelo braço, até com aparente certa dificuldade de equilibrá-los. E atrás vindo o Cadu carregando um mais alto, que eles parecem assim meio inebriados, meio bêbados, talvez excessivamente bêbados, ou com alguma outra droga. Eles caminham não totalmente sozinhos e são colocados nessas cadeiras ali, nas mais confortáveis, que menos riscos vão causar para que eles caiam, e ficam ali inebriados enquanto a Aya, com seus grandes olhos castanhos e o cabelo azul, suas roupas de festa, quase que inteiramente feitas de vinil hoje, olha para vocês como que recuperando o fôlego, ainda que isso seja fingimento. Me diz: como passaram o dia? Espero que tenham dormido bem, pois a gente tem muito o que fazer. Caso tenham fome, eu trouxe 2 diferentes tipos de sangue aqui. Humores, como nós chamamos. Eu aponto pra... Imagino que as bolsas de sangue estejam dentro do freezer ou da geladeira, sei lá. Eu vou ali, pego uma, assim, digo: nós já conseguimos um substituto razoável. Ela joga a cabeça para trás, assim, já sentando também na cadeira, com os braços bem abertos, assim, as pernas também bem abertas. Na verdade, na cadeira é um sofá que tinha ali, que vocês usam. E ela se joga ali com a cabeça para trás e dá uma risada, assim. Você não pode beber isso, baby. A não ser que tenha sido tirado a menos de 15 minutos direto da fonte e não processado. Eu olho pro bagulho assim. E veremos. O meu personagem tem aquela vantagem sabujo de sangue. Tu falou que ela disse 2 tipos de sangue diferentes. Eu consigo perceber a diferença pelo
de alguma forma? Tu consegue diferenciar um pouco um sangue do outro, assim, mas tu ainda não tem o conhecimento que tu vai adquirir, né, a parte sistemática, né, teórica do que é o sangue ainda é muito novo para ti, mas tu Sim. consegue assim distinguir um pouco da natureza de cada um daqueles três corpos, entendeu? Foi mais por título de curiosidade mesmo, porque como tem a vantagem, né? Pra também te ver como funciona. Né? Sim, tu consegue, cara. Tu consegue notar algumas diferenças, assim, e tu até consegue meio que talvez antever um pouco da sensação, sabe? Da sensação. Hoje tu não saberia dizer, mas esses sangues, eles têm a natureza melancólica, e um deles, melancólica, e sanguíneo, os outros dois. Um deles, o que tem o cheiro de melancolia, lembra muito o primeiro sangue que tu bebeu na tua vida, o sangue do velho. Mas enquanto o diálogo entre os demais personagens vai se desenrolando, tu tá meio que andando entre aqueles corpos e quase que farejando eles, sabe? Sim. Te aproxima, quando tu vê, tu já sentou do lado e já tá fungando um pouco naquela direção, sabe? E quem olha pro Cadu assim, dessa forma, vê nele quase uma coisa animalesca, assim, embora ele esteja calmo, ele tá calmo, ele chega a passar a língua nos lábios depois de dar uma fungada dessa, sabe? E ele caminha um pouco, troca de lugar, senta mais perto do outro. Enquanto isso vocês vão observando enquanto conversam. E a Aya diz: hoje eu quero que vocês aprendam a se alimentar sem matar. É uma importante lição se quiserem sobreviver por aí e se quiserem convencer o príncipe e o resto da corte de que não são novatos. E é possível? Eu não ouvi o que o Thiago falou. Deixa o Thiago, depois eu faço. E é possível? Eu comento, eu fiz na noite passada, não foi? Ela só acompanha assim a conversa, ela olha a resposta do um, a resposta do outro. O que o Mosca faz? Não, o Mosca tava terminando de apertar um parafuso ou alguma coisa que ele usou para prender a última basculante, né? Ele distribuiu ali entre uma chapa do carro que ele conseguiu separar enquanto estava desmontando alguns pedaços do carro, um tampo de mesa e por aí vai, com a ajuda do Cadu. E tá ouvindo a conversa e apertando o último parafuso, assim, naquela discussão de não precisamos e tal, que rolou com o Davi, e é possível ou não é, e quando ela fala de a gente aprender a se alimentar sem matar, ele tá apertando um parafuso ali, ele diz: bom, não sei vocês, mas eu tô dentro. Aí ele bota a Philips dele no bolso ali e desce e começa a vaguear entre os corpos e vai escolher um deles. Celso, algum deles me apetece, porque eu tenho a questão de que eu sou do sangue de pessoas mais culpadas, no caso, de alguma forma, ou não necessariamente meliantes. Pois, cara, tu não consegue de forma alguma pensar que sim. Conforme tu caminha entre essas crianças, cara, são crianças. Pra ti, que é macaco velho da noite, tu, que é um cara que conhece, sabe, mais que ninguém aí, tu sabe que tipo de gente são. São os filhos da classe média porto-alegrense, frequentadores de lugares pseudo cult, pessoas em geral com um bom senso de cultura e também um bom senso de responsabilidade, humanidade para os outros, normalmente caridosos, pessoas que lutam por causas, embora muitas vezes um pouco infantis no seu jeito de ser, mimados e com uma visão distorcida da realidade do mundo, ainda assim, essencialmente jovens
jovens de espírito sonhador e essencialmente bons de coração, no seu geral. Nenhum desses aí, no seu entorpecimento, com as suas calças meio arriadas, seus cabelos estranhos demais para tua geração, nenhum deles te parece digno de receber a mordida de um vampiro e se tornar seu alimento. Não, pra ti não. Eu tô dentro, sai assim um tanto quanto inseguro, no fim das contas. Eu, menos bestialmente, assim, eu dou uma espécie de farejada, assim, uma sondada entre eles ali. Um deles eu pego o rosto, assim, olho para um lado e para o outro, assim, viro o rosto para a esquerda e para a direita. Eu odeio esse tipo de gente, cara. Esse tipo de playboy. Mas, cara, não bastante. Eu preciso de algo diferente. Eu falo isso olhando pra Aya. Eu acho que tu sabe o que eu quero dizer. Ela olha assim pra ti, que ela olha no fundo dos teus olhos, assim. Talvez ainda não, mas a gente pode tentar algumas coisas. Você tem muita fome? Não, mas eu confesso que eu tinha esperança de me recuperar fisicamente antes de sair nessa caçada. Hoje nós precisamos fazer os nossos planos. Amanhã, ou dependendo do que decidirmos depois, iremos à caça. Não podemos demorar, mas não acredito que vamos sair essa noite ainda para resolver isso. Podemos gastar um fim dessa noite para caçar juntos. O que você acha? Eu acho excelente. E eu volto pro carro então. Os outros vão se alimentar e o Oscar volta pro carro. Vocês ficam ali um pouco nesse papinho, não vai e tal. Enquanto isso ela vai explicando para vocês um pouco daquilo que o Cadu não soube expressar em palavras, assim. Fala um pouco sobre o sangue melancólico, fala um pouco sobre o sanguíneo. Ela já explicou um tanto disso, mas sinceramente vocês não entenderam quando ela explicou a primeira vez e também não entenderam agora. Mas aparentemente o sangue que vocês bebem imbui vocês de algumas propriedades. E ela vai vomitando informações para vocês, falando sobre estudos alquímicos, sobre as propriedades do sangue na alquimia e como vocês, como vampiros, são capazes de catabolizar esse sangue de acordo com aquilo que há na natureza dele para fazer urgir no coração de vocês, no fundo da besta, as suas capacidades mais sobrenaturais. E assim ela se exemplificar sobre o sangue colérico, melancólico, fleumático, sanguíneo e o sangue animal. Explicando também para vocês que a ressonância ela pode ser intensificada se tu, por exemplo, pegar uma pessoa melancólica e expor ela às suas lembranças mais traumáticas de infância ou de perda, ou ainda levar uma pessoa colérica a um surto de raiva, aumentando assim o seu potencial do seu sangue de despertar efeitos incríveis naquele que o bebe. E ela explica que esses especificamente tem o fator sanguíneo, o humor sanguíneo mais acentuado porque estão inebriados de drogas que levam eles a sentir mais prazer, mais amor, mais... Resumidamente, eles estão tendo uma viagem muito positiva, muito amorosa no sonho deles, não é? Isso, inclusive, ela explica que é um pouco para deixar vocês com o coração um pouco mais quente, no sentido de não terem medo de provar deles, mas que deixem eles vivos, pois ela pretende que eles acordem na cama do hotel onde estão hospedados
tranquilamente. A título de estudo, e que ele é um chefe, então ele é um chefe de cozinha, né? E ele lida muito com o paladar. Então o Ikki ele vai experimentar os dois humanos, os dois tipos diferentes que ela apontou ali, e ele vai experimentar um, e ele vai catar um lugar para anotar e vai fazer algumas anotações sobre tom do sabor, intensidade, sensações e como aquilo repercutiu dentro dele, e depois ele vai se alimentar de outro. E vai fazer as mesmas anotações também, analisando os sentimentos que ele sentiu com aquele gole de sangue que ele tomou. Cara, tu podia esperar qualquer coisa dessa noite, menos isso. Conforme tu vai fazendo, realizando a tua experiência, tu vai meio que entrando numa espécie de transe profissional, assim, e de paixão também, porque isso é a paixão, era a tua paixão da tua vida como ser humano vivo, e agora tu é arrebatado por isso novamente, só que com capacidades sobre-humanas, e analisando um sabor que é também de efeitos transcendentais a cada gole. E por incrível que pareça, conforme tu te interessa por isso, tu não é deixado sozinho na tua busca. Ao teu lado, ao pé do teu ombro, a observar as tuas anotações e a comentar e a ajudar, a Aya Fênix, ela te surpreende demais em te ajudar, em te dar dicas, dar ideias e até mesmo aprimorar as tuas próprias conclusões. E tu percebe que ela não estava brincando quando ela disse que ela é uma sommelier de sangue. Ela, no misto de te elogiar pelas tuas percepções e acrescentar informações que tu não tem, ela parece que vai ganhando um espaço no teu próprio pensamento, sabe? Como se tu começasse a se encantar com ela, sabe? Uhum. Com quem ela é, talvez muito mais profunda do que tu havia imaginado antes, e com interesses que são os mesmos teus, como tu nunca viu antes. Algumas vezes tu chega a se demorar um pouco mais trocando olhares com ela. Sim. Mais um olho no outro do que na presa. E de certa forma isso é estranho. É estranho, mas é bom. Talvez uma coisa um pouco misturada com a própria sensação do sangue que tu tá provando. Talvez uma rasteira disso que corre nas tuas veias, mas talvez não. Talvez simplesmente é verdade. É impossível distinguir. As opções que tinham ali era melancólico, sanguíneo. Provavelmente o último que eu consumi foi o sanguíneo, que me despertou esse interesse maior na Aya, assim. O sanguíneo, ele tá muito ligado ao sexo, né? E a desejos carnais, então talvez até sinta uma atração física por ela. E quando tu percebe, cara, quando tu tá provando, assim, do sangue dessa menina que tá jogada no sofá aí, quando tu levanta os olhos pra olhar pra Aya e ver se ela tem algo a dizer, tu percebe que ela tá ajoelhada, assim, mais baixa do que tu, ao lamber o sangue do braço da vítima que escorre desde o pescoço, por tua falta de perícia em sugar, escorre pelo braço, e ali embaixo, mais baixo do que tu, a agulha, o braço já começando a ficar um pouco pálido da menina, lambendo o sangue, chegando bem próxima de ti, e tu nota assim um certo, parece desejo no olhar dela também, mas ela diz: pare. Eu acordo do trânsito, paro e
e corro pra fazer mais algumas anotações naquele pedaço de papel que eu tinha ali. Tu vê que ela te deixa, assim, tu vai na direção dos papéis, assim, ela deixa tu ir, ela vira. E quando ela vira em direção ao Cadu, que tava mesmo ali meio que cheirando isso tudo, ela já faz isso com uma certa sinuosidade felina. E ela pergunta pro Cadu, passando a mão assim no peito e nas costas dele, dando uma volta nele: você já provou algum desses sabores? Pelo seu olhar, qual deles foi? O melancólico. Aquele. A ponto. Esse sangue pode lhe fazer muito bem. Não sei como. É O sangue estranho. melancólico pode equilibrar a falta de terra que eu vejo sob seus pés. Ela continua dando voltas em ti, assim. Aqui, ela dá um tapa na tua testa, assim. Eu dou um passo meio que pra trás, meio surpreso, assim. Muito fogo. Ela balança a cabeça negativamente. Eu acho melhor você ficar com esse mesmo. O humor sanguíneo tem muito testosterona e estrogênio. É melhor você trabalhar um pouco mais a sua terra. E ela, nesse momento, tu vê que na verdade ela tá entre tu e aqueles dois que ela trouxe que estão, né, com o humor sanguíneo, praticamente se interpolando entre tu e ele. É claro que se tu quiser tu passa, mas a mensagem é clara. Fique tranquila. Eu vou apenas experimentá-los, eu não preciso me alimentar. Quero entender melhor como funciona essa transmissão de... É muito estranho. A última vez que eu tive ideia do que estava acontecendo, eu estava tendo recordações da pessoa que eu havia provado o sangue. Não se preocupem, nenhum desses garotos está com a sua ressonância mais aprimorada. A sua ressonância é efêmera nesse momento, ou talvez equilibrada, mas não é intensa. Não se preocupe. Vocês não devem ter muitas lembranças das suas vítimas. Talvez uma outra sensação diferente, mas vocês precisam começar a perceber as propriedades do sangue e com rapidez. É uma das poucas vantagens que vocês podem ter sobre os seus inimigos, que não depende do tempo para crescer em seu coração. Ela já é de domínio da besta. Entendo. Mas se nós estamos nos preparando para uma batalha, para uma coisa que pode ser, que exija muito da força, não seria melhor se eu me alimentar de um sangue que aumente as minhas capacidades nisso? É claro que sim. Mas não vamos ser precipitados. Nós precisamos primeiro planejar o que fazer. A nossa empreitada é muito perigosa e eu não quero ter baixas. Você está certo. Não iremos à caça hoje. Quando formos, eu quero que vocês estejam preparados para usar todas as armas que forem capazes. E o sangue é uma delas. Tem uma sabedoria profunda por trás do jeito meio debochado que ela tem e atrevido. Ela tem um jeito atrevido que poderia se confundir com uma cabeça de vento ou coisa assim, mas não é. Fica claro para todos vocês que ela tem uma sabedoria a compartilhar com todos. Ela é encantadora, como se ela tivesse uma capacidade muito grande de se colocar no lugar do outro, perceber quais são as necessidades dele e ativamente contribuir para que ele melhore. Isso aconteceu, tudo isso, o Arthur ficou meio esquecido ali. Ele vai pegar uma daquelas bolsinhas de sangue e vai se afastar desse ritual de canibalismo aí.
e vai em direção aos freezers ali, mais afastado, sei lá. Ele não se sente muito confortável perto dela pra testar o sangue, assim, o sangue da bolsa de sangue. Ele vai abrir ali e vai provar uma gota ou duas. Cara, tu até assim, tu não consegue te colocar totalmente alheio, assim, né, do lugar, mas sim, tu te afasta e fica mais longe, perto dos freezers, e tu mal te dá conta, quando tu vai te afastando, do lugar pro qual tu tá indo, né? E aí quando tu te encosta assim e coloca as bolsas de sangue em cima de um freezer deitado no chão, e tu olha lá dentro do freezer e vê aqueles 2 corpos que vocês tinham ficado de se livrar na noite anterior, mas que a cabo não tinham conseguido se livrar ainda completamente. Quer dizer, vocês fizeram planos, vocês discutiram, mas não conseguiram executar. Mas, no entanto, para ti, mais importante do que não estar aí, não estar lá perto daquela pessoa que te perturba. Procura ali por uma faca, alguma coisa. Tu lembra que tinha umas facas que tinham sido largadas aí por cima, tu pega e fura um dos sacos. Cara, o sangue, ele sai assim de forma mais descontrolada do que tu pensava, assim. Tu fez um pequeno furo, mas tu tava um pouco assim nervoso com as coisas em volta, não se deu conta direito como o saco iria se comportar, e aquilo esguicha o sangue, assim, que tu tem que desviar para não te sujar. Aquilo acaba não te sujando, mas vai pro chão, assim, tu coloca a boca, tu enfia a boca para parar de respingar sangue pelo balcão ali do bar. E nisso tu sente o gosto, assim, mais rapidamente e intensamente do que tu previa. Tua boca se enche daquele líquido e é como se tu bebesse o sangue com um gosto forte, assim, de remédio, um gosto muito forte, azedo e artificial de remédio, como se tivessem triturado 200 aspirinas e misturado nesse sangue. Além do gosto terrível, assim, tu não sente nenhuma vontade de engolir isso. E tu aí já consegue também ajeitar, virar o saquinho, fechar e não fazer sujeira. Acaba jogando o saco ali na pia, com a boca um pouco suja ainda, mas um gosto terrível de sangue, cheio na boca, assim, a boca cheia de sangue ainda. Mas eu consegui tomar o sangue no fim das contas. Sim, tu engole. Se tu quiser, né? Tu quer? Sim, sim. Tu engole o sangue, sim. Mas é aquilo, ele desce pela tua garganta, assim, com um gosto péssimo e não te dá nenhuma satisfação. Na prática, o que ela te disse, em termos de regra, também se aplica, assim. Sangue processado, ele não nutre os vampiros, a não ser que seja um sangue que tenha sido tirado de um corpo muito recentemente e não processado pelos meios médicos. É a única forma dele nutrir um vampiro. E tu percebe isso agora da pior forma possível. O que tu faz? Eu vou pegar umas toalhas de papel, assim, um banheiro, limpar o rosto e tal. Eu não vou me aproximar dos corpos ali, porque eu não quero nem ver direito o que está acontecendo ali. E eu vou sair pro beco. Vou ver se eu vejo algum rato rateando por ali. Cara, tu vai com essa intenção,
Mas quando tu sai do banheiro, quando tu te dá conta, tu tá assim perto da porta da saída, sabe? Com a intenção de ir pro beco. Mas tu já voltou e voltou e foi pra perto deles e voltou já umas 4, 5 vezes, até que tu se desse conta. Por que tu não vai? Tu quer ir? Tem alguma coisa dentro de ti que não quer ir. E essa coisa parece que não tá achando assim tão ruim esse gosto de sangue na boca. Mas que certamente começa a pensar que o sangue direto da fonte, que agora por algum motivo nessas idas e vindas tu não tá te aproximando, mas tu não consegue desgrudar o olho do que tá acontecendo lá. Agora é o Cadu se alimentando. Cadu, tu vai te alimentar daquele corpo melancólico? Cara, eu só vou experimentar mesmo, porque eu tô com só 1 de fome na prática, né? Então, tipo, eu tô bem, tá ligado? Não preciso... Pra mim poder zerar esse ponto, teria que matar ele, eu não quero matar mais ninguém por enquanto. Então eu só experimento os sangues mesmo pra ter a noção. Porque, tipo assim, eles, que nem tipo o Ikki e eles têm uma noção diferente de como eles vão organizar as ideias dele em relação a essa alquimia entre o sangue. Eu vou experimentar os sangues e vou usar os meus dons de nascença ou de morte para poder interpretar eles. Então eu vou experimentar todos para ter gravado todos os tipos de sangue. Nesse ponto então, quando o Arthur olha para lá e ele vai e volta tentando sair, mas não... Parece que, por um lado, parece que no início ele não tem força de sair, mas depois parece que é o contrário, que ele não tem força de ficar. Por que ele não fica? Ele tem que ficar. Sabe? E parece que alguma coisa começa a mudar na mentalidade dele. E é nesse momento que ele olha, ele vê o Cadu já bebendo um pouco de sangue, já nem no pescoço. É um sangue que a Aya Fênix está oferecendo num copo para ele, que é o que ela, digamos assim, permitiu que ele bebesse para experimentar também o temperamento sanguíneo. E aí, Arthur, o que tu faz? Tem alguém que não esteja sendo... não esteja ocupado, sendo sugado? Na verdade, nenhum deles está sendo sugado nesse momento. Estão os 3 ali nas suas posições ali. Inclusive, os 2 do temperamento sanguíneo sorriem, assim, com a cabeça caída para trás no sofá, sorrindo como se estivesse tendo algum tipo de viagem. E o outro, tu vê, tu só não acha que tá morto porque vê que ele respira. Ele não se move, é como se ele estivesse em coma. Nenhum deles está sendo diretamente sugado, embora o Dr. Mistoffen esteja por perto e o Ikki também não esteja muito longe. O Arthur, ele passa as 2 mãos no rosto, assim, passa nos cabelos. Ele olha assim pra todo mundo, assim, que tá distraído e com suas vítimas e tal. Ele olha pra eles e diz: é assim que vocês querem viver mesmo? Eu olho pra Nina, pra Aya Fênix. É essa a existência que nos resta? Parasitas? Não passou muito desde que nós nos libertamos. Não passou muito para que vocês aceitassem de corpo e alma essa existência patética e parasitária. Tu fala isso, mas tu nem ouve a resposta do Cadu, porque quando tu termina de falar, a Aya simplesmente parece se teletransportar numa velocidade incrível da onde ela tá pra tua frente. Uma velocidade enorme. Ela se desloca
e te empurra, chega bem próxima no teu peito, te empurra em direção a um pilar que sustenta o mezanino de cima, não com violência, mas com uma velocidade que te assusta, assim, e tu dá uns passos para trás, ela vai te acompanhando até que tu encosta as tuas costas nesse pilar, e ela quase que te escala, assim, ela é baixinha, tu é alto, ela quase que te escala, colocando o dedo na ponta da tua boca e se aproximando bem pertinho do teu rosto, assim, ela na ponta dos pés. E ela fala: aceitar essa existência é o que faz a diferença entre aqueles que não sobrevivem às primeiras noites e jamais poderão recuperar suas almas, e aqueles que vivem para sempre. Eu preciso de vocês, e vocês não têm nenhuma chance se não se adaptarem rapidamente. Eu espero que você queira estar no time dos vivos, ou pelo menos dos não mortos, Sr. Arthur. Do contrário, nós todos estamos perdidos. E ela pega e dá um passo para trás, assim, tu se afasta um pouquinho de ti. Beba com piedade, se quiser. Beba com todo o seu sofrimento. Eu posso lhe trazer uma criança que vai fazer você chorar. Mas beba. Ele fica em silêncio. Cara, tudo depende do modo como você vê as coisas. Ele vai até uma das vítimas, assim, ele olha para aquele copo com sangue que o Cadu tem na mão. Eu ofereço o copo pra ele. Ele pega, achando assim que por estar no copo, meio como quem compra bife e acha que não tinha uma vaca grudada naquele bife algum dia. Ele pega aquele copo de sangue e aí ele toma aquele copo de sangue. Cara, e quando tu toma, tu embarca numa mesma viagem, assim, que tu entende ao olhar pro olhar do Cadu, do Ikki, como se tu agora pudesse olhar para eles e entender por que eles estão olhando uns pros outros dessa forma. E por que a Aya também parece tão... agora quase que tua amiga de novo ao olhar pra ti. Quando tu cruza olhos com ela de novo, ela tá dando a volta numa das outras vítimas, assim, fazendo carinho no cabelo daquele mais fortinho, que é o melancólico. E o carinho dela faz com que ele inclusive abra um sorriso que contrasta tanto com a expressão de tristeza que ele tinha até agora há pouco. Enquanto ela faz o carinho nele, ela olha pra ti e tu olha pra ela, e o sorriso que ela te dá, a forma com que ela mexe na cabeça do rapaz deitado quase caindo já da cadeira, e tudo que tu vê entre os olhos dela e as mãos, passando pelo pescoço, os seios, o braço tão delicado, a barriga de fora. E vocês todos têm desse tipo de sangue. E Ikki, que foi um dos que mais bebeu desse sangue, parece empolgado ao escrever e tomar notas e notas e notas, e agora o caderno dele já está quase sem folhas, o caderno que ele encontrou ali, enquanto ele escreve, desenha e inclusive nesse momento puxa um quadro de madeira que tinha algumas prospecções do negócio, meio apagados já, mas ainda ali. Ele apaga tudo e começa a puxar setas, escrever, desenhar e fazer sinais e símbolos que para ele simbolizam
um gosto X ou Y, inclusive a intuir, parece que intuir algumas convenções alquímicas, assim, já, sabe? Em termos de que símbolos colocar para dizer um sabor mais adocicado ou mais penetrante ou seja o que for. Eu gostaria de descrever. O Mosca se afastou porque ela repúdia, né, do sangue, até por ter provado já um sangue que enfim, não descia, né, para ele. E ele começa a ver aquele pessoal, assim, vocês todos, né, todos estão ali teteando junto, viajando, a galera, os drogados sentados como vítima, todo mundo se drogando com o sangue dos drogados. E ele tem memórias muito boas do tempo dele de drogado, né? E não tá participando da festa, tá meio que excluído, assim, por mais que por vontade própria, por mais que ele não pudesse participar, assim, ele fica com o semblante completo de que tá morrendo de inveja, mas ao mesmo tempo, assim, ele soa um pouco impaciente, assim, um pouco agressivo, assim, no sentido de mostrar que tá bufando, assim, tipo, ai, que saco essa coisa, que eles não param com essa história ali, porque ele também tá fazendo barulho com as ferramentas, batendo assim, sem querer, batendo os negócios, sem querer, mas por querer, batendo uma peça que ele tirou do carro, e bate uma em cima da outra ali, né? Talvez um pouco dominado pelo sangue colérico, que foi o último que ele tomou também. Ele tá lá, meio putaço no cantinho dele. Mas não tá nem pra vocês, tá? Não tá nem aí porque vocês estão fazendo. Bem assim. E o Dr. Bistorp? Eu tô observando só as situações, sentindo o cheiro do sangue e tentando distinguir os diferentes tipos de odores, né? Identificando que ela fala de ressonâncias, que parece interessante, questões de afinidades, mas como eu tô com fome 1 apenas, eu não digo que eu não sinto vontade de fazer, mas eu consigo sublimar a minha vontade com muita força, tanto pela questão de não ter fome, quanto pela questão de que eu não quero participar disso, né? Ou pelo menos não ter o menor envolvimento possível. Um amigo que acompanha os outros na noitada, mas não bebe, não fuma e não cheira. Isso, não tô me interpretando por sinal, então, né? Mas... Pô, gordo, aí fica ruim pra gente que somos teus amigos, né, cara? Mas o meu interesse ele é muito mais quase dentro da ciência vampírica ou algo do gênero, que posso chamar, da curiosidade que esse novo mundo tá abrindo. E um pouco preocupado com o Dr. Arthur, porque ele achou que era o mais próximo dessa vontade dele de não beber sangue era o Arthur, e aparentemente talvez o Arthur comece a ter uma nova visão, né, agora que ele bebeu esse sangue ainda fresco, recém-retirado de uma vítima. Passam mais algum tempo ali enquanto vocês... Só rapidinho, eu recuperei alguma coisa da fome? Claro, tu tinha 2 de fome, não era 2 ou 3, quanto? Cara, tu pode recuperar até 2 de fome sem matar as vítimas tranquilamente aí mesmo. Eu só vou tomar aquele copo. Ah, só aquele copo? Uhum. Ah, então tu não recupera nada. Não recupera nada. Só sente um vislumbre daquele sabor, daquelas sensações. Mas não chega a recuperar a fome, não. Pelo contrário. Te dá mais fome. O não Arthur, ele fica em termos de jogo, mas... O Arthur, ele fica olhando para aquele copo, assim, tipo, meio que congelado, assim. Meio que congelado no lugar onde ele tá. E para quem olhar para ele, talvez possa notar, assim, uma postura um pouco diferente dele. Um olhar um pouco diferente. Ele olha para aquele copo, assim, de uma forma diferente do que ele estava olhando há alguns minutos atrás. Todo o tempo, assim, que se passa até o momento presente, sei lá, 2, 3 minutos, ele
Ele não tirou os olhos daquele copo. Ao passo que, quando vocês estão ali, após já um bom tempo ali, já com o sangue já se diluindo um pouco, ela pede ajuda para que levem aquelas três jovens ali, pro carro, não o carro dela que tá lá na frente, nem o carro que o Mosca tá desmontando, mas o carro que ela emprestou ou deu para vocês na noite anterior. Só para que não fiquem exatamente ali no meio de vocês largam eles vivos lá atrás, e após lamber suas feridas e tal, ela garante com bastante firmeza de que eles, para vocês não se preocuparem, que eles ficarão vivos e também não vão acordar tão cedo. Quando ela volta ali, ela e o Cadu, que ajudou, sei lá o que mais, ela já vem fazendo um movimento, assim, batendo no capô do carro onde está o Mosca, e já entusiasmada, assim, talvez um pouco por causa do temperamento sanguíneo que ela também provou. Mas, assim, já entusiasmada, um pouco, ela vem dizendo: ei, vamos, a gente não pode passar a noite toda aprendendo sobre sangue, e de nada vai adiantar se a gente não puder concretizar o nosso plano e tentar ao menos encontrar o Alia. Porra, já era hora. Eu vou começar a montar esse carro de novo daqui a pouco. E aí vocês vão todos para aquele meio ali, onde tem várias cadeiras do sofá, onde antes tinham largado as vítimas e tal, em volta daquelas caixas de cerveja, para sentar e conversar o que vocês vão fazer. Ela começa falando: eu fui visitar o tal castelo, depois do que vocês falaram. O que tu descobriu? Eu tenho quase certeza que o Morlock tá morando lá. Primeiro, porque apesar de toda a segurança de pedras, arames farpados e caminhos ameaçadores, além, é claro, de um fosso medonhamente habitado por crocodilos. Além disso tudo, além disso, ele não tem qualquer tipo de proteção mortal ou carniçal. O lugar parece abandonado, mas vocês já devem ter visto os cães. Sim, me diz uma coisa. Você que conhece esse cara há mais tempo, esse tal de Morlock, a gente tem alguma chance de vencer ele frente a frente? Não. Morlock é uma criatura muito antiga, muito poderosa, com poderes além do imaginado. Se as lendas forem verdadeiras, ele existe pelo menos um século antes de descobrirem o Brasil. Então nós não podemos nem sonhar em enfrentá-lo. Mas eu acho que nós vamos precisar. E é com isso que eu estou tentando pensar uma maneira de elaborarmos um plano para pegar ele. O que você propõe? De fato, ela fica um tempo assim em silêncio, assim, olhando para vocês. Parece um pouco tomando coragem de falar, mas ela acaba por dizer: eu espero poder tirar vantagem de que vocês devem acordar pelo menos umas 2 horas antes de Morlock. Isso é alguma coisa, de fato. Existe alguma maneira de parar um vampiro? Eu já lhe disse, a única forma de parar um vampiro é com fogo, sol ou uma estaca no coração. Uma estaca no coração. E se nós conseguíssemos chegar antes dele acordar e enfiar uma estaca no peito dele? É melhor tentarmos passar longe dele. Não é esse o objetivo, nós temos que encontrar a Lia. Aliás, Eu acho. a única chance de vocês sobreviverem é que ele nem saiba que vocês estiveram lá. Ou pelo menos não tenha condições de acusá-los disso.
perante o resto da corte. Mas eu acho que se ele estiver morto, ele não vai poder acusar ninguém. Não digo nem morto, porque como ela disse, nós não podemos matá-lo. Mas se não podemos matá-lo, podemos paralisá-lo e tirar Se ele ele estiver de combate. paralisado, nós poderemos matá-lo. Eu acho que não E custa se- nada levarmos alguns galões de gasolina. Quer dizer, custa alguma coisa, porque eu passei num posto, ela tava bem cara. Mas eu acho que é um bom investimento. Alguns galões de gasolina. Se ele será uma presa fácil. Vamos fazer estacas. O Mosca ficou olhando muito interessado para essa nova personalidade do Arthur, assim. Motivado, assim, a machucar alguém, assim. Ficou olhando pro Arthur, assim, não sei se ele percebe. Mas se ele Gasolina é uma boa ideia. Gasolina é uma boa ideia, moça. Gasolina é uma excelente ideia. O que você acha, Arthur? Gasolina e queimar esse filho da mãe? Isso vocês estão considerando que vai ser fácil jogar gasolina sobre ele e ele não ter qualquer capacidade de acordar antes do tempo. Eu acho que é absolutamente Além do relevante fato a forma que vamos De matá-lo. que ao tocarmos gasolina nele e botarmos fogos, pode nos afetar também. O que eu tinha em mente é chegarmos lá antes de ele despertar, enfiar a droga da estaca no peito dele e depois que fizermos isso, botarmos fogo nele. É um E bom você plano. sabe quão resistente é o externo de uma pessoa normal para conseguir enfiar um pedaço de madeira pontiagudo nele? O Morlock não teria chegado a essa idade se fosse assim tão fácil acabar com ele. E nós já percebemos que não é contando com uma proteção externa que ele sobreviveu. Eu já disse e eu repito, é melhor passarmos longe de Morlock. Nós estamos indo lá para encontrar a Lia. Sim, eu concordo com isso, Aya. Mas você disse que ele vai estar dormindo, mas ele não tem guardas humanos ou qualquer coisa do gênero que possa ser um problema para nós? O que pareceu não. Se houverem, estão muito bem escondidos. E o cara de amarelo? O plano inicial então é buscar a Lia, ok? É uma missão de resgate. Mas nós podemos fazer o outro se fizermos primeiro a primeira parte. Se tivermos com a Lia e tivermos a possibilidade de dar fim a esse monstro, acho que devemos nos preparar para isso também. Assim que a Lia estiver nos meus braços, vocês podem o que quiserem. Mas eu preferia que saíssemos de lá todos vivos. Eu também prefiro. Eu levanto a mão, assim, timidamente. O Arthur dá um sorrisinho meio malicioso, assim, meio maligno. É que eu penso no seguinte, Certo. não sei se eu vi televisão demais ou se gostava muito do assunto de vampiros quando era adolescente, mas esse desgraçado vai vir atrás de nós. Acha mesmo que se nós pegarmos a Lia e libertar ele, depois que ele estiver desperto, ele vai fazer o quê? Ah, perdi a Lia. Tudo bem. Ele vai vir atrás, ele vai sentir o cheiro do nosso sangue, vai nos caçar. Vocês entendem que se nós formos fazer a empreitada de salvar ele, isso vai acarretar em outros. Ele vai vir atrás de nós. Se nós acordarmos Se nós o bicho, certamente ele vai nos matar e nos trucidar. É um bicho milenar, escondido numa cripta sombria. É óbvio que ele é mais forte. Ele colocou a cidade inteira sob jugo. Tem um príncipe nessa cidade que é o príncipe, olha só, é um príncipe e tem medo desse cara. Imagina nós. Por isso que eu disse que eu conto com as horas que vocês podem ter de vantagem. Eu meio que interrompo ela. Eu peço, vamos considerar na missão de enfocar só na missão de resgate. Nós temos muito tempo para planejar um plano muito melhor do que entrar às cegas num lugar e queimar um ser ancião. O Alia pode ser, esse tal de Alia pode ser importante para um plano de vingança.
E eu quero fazer um teste de liderança e usar presença. Muito bem, faça. Eu, como me alimentei de um sangue sanguíneo, eu adquiri um ponto de presença, que é fascínio. Então eu vou usar fascínio. Fascínio me dá mais um dado nas jogadas de carisma. Deveria ser versus, né? Fascínio é manipulação mais presença. Ou a rolagem em si, né? Versus autocontrole mais inteligência da vítima. Não. Eu quero testar a capacidade interpretativa dos nossos queridos jogadores. Joga os teus dados e com base nos resultados eu quero que todos interpretem. Tá. Se alguém quiser muito se opor, aí esse alguém pode fazer o teste. Mas a princípio podem todos agir de acordo com a simples interpretação do resultado que tu tirar. Eu quero, né? Provavelmente eu tô dando uma outra ideia, né? Então o Tom pode fazer o teste contra e os demais interpretem de acordo com o resultado. Teve 2 sucessos, Thiago. Não com o resultado do Tom, mas com o resultado dos dados tirados pelo Thiago. Tá, me diz uma coisa, qual é o teste que eu tenho que fazer pra resistir? Diz aí, Thiago. Eu tive 2 sucessos. Inteligência mais autocontrole. Autocontrole mais inteligência. Eu posso ajudar o Tom? Depende do que tu quer fazer. Eu quero, ficar dando argumentos pra ele, assim, ajudando ele a encontrar argumentos. Ele vai dizer, não, mas eu quero ir lá matar o cara. E aí eu vou dizer, porque ele tá certo. Se ele ficar vivo, ele vai vir atrás da gente mesmo. Mais um do Davi, que ele tá te ajudando. Fala aí. Isso, eu vou gastar um ponto de força de vontade e vou rerolar 3 dados. Resolve. Pode fazer isso depois que o Tom jogar. Se tu deixa, tá. Eu tive 3 sucessos. Olha aí. Aí, Tom. Tá, eu vou gastar um ponto de força de vontade, então. Eu tô gastando ponto de força também, vou gastar um ponto de força de vontade. Sim. Cada vez precisa. Eu não consigo ver quantos sucessos eu tive, porque tem um negócio manchando a minha tela aqui. Não, porque não tem nenhum sucesso, é por isso que Nem não viu. sucesso. Tirou Tá, 3 e 2. Tá, então tá. Então ele ganhou. Cara, então interpretem isso aí. O que tu falou e como é que foi o argumento aí? Interpretem essa derrota. Eu quero ver como é que vocês se dão nessa. O Thiago falou. Fala aí, Thiago. A derrota do Thiago é em liderança, não quer dizer que ele mudou de ideia, né? Isso, é. Não quer. Não quer. Eu acho que nós não devemos entrar lá e travar uma batalha contra esse cara. O Alia pode ser um aliado importante num plano a longo prazo. Então acredito que se nós entrarmos, resgatarmos o Alia, trazemos ele pra cá, a gente consegue criar um plano muito melhor para realizar em outro momento. Lembrando que nós temos um príncipe que morre de medo desse cara. O plano inicial pode ser salvar o Alia, mas você entende que depois que nós entrarmos lá, nós vamos estar envolvidos, e ele é um ancião, como você mesmo disse, poderoso. Ele vai se levantar, vai vir atrás de nós, vai nos caçar, vai sentir nosso cheiro. Os cães deles já estavam atrás da gente, você não lembra? Eles vieram até aqui, eles sabem onde nós estamos. Imagina, toda a sua vida vai ser destruída por ele. A gente precisa. Que nós entramos no covil dele. Eu prefiro viver na hipótese dele supostamente nos caçar do que na certeza de que ele vai nos matar assim que o Cadu tentar enfiar um graveto no peito dele. Nós vamos nos preparar. Qual é o teu grande conhecimento sobre vampiros, Cadu? E como é que tu vai te preparar? E qual é a vantagem que tu tem sobre ele? Quantas horas tu tem de vantagem? Tu sabe que horas tu pode acordar e que horas ele acorda? O que eu sei é que eu vou fazer o que eu prometi a Aya, que é resgatar quem ela me pediu, que é importante pra ela. A gente não pode fazer o seguinte, ó. Ir resgatar o amigo da Aya e levar só uns galões de gasolina pra caso a gente resolva que tem que fazer alguma coisa. A gente passa essa etapa e planeja o resto. E acho que nós nos focamos em resgatar a pessoa, tudo que podem levar o que quiserem, galões de gasolina. Isso. O Cadu faz o plano então e a gente cumpre então.
Muito Eu bem. me emburro num canto. Bom, Eu estou longe. Mas aconselho que não me, Ela- não me incluam no plano, pois eu pretendo fugir com a Aya e com quem resgatarmos. Ela se levanta no meio da conversa de vocês, ela se levanta e ela diz: nós não estamos aqui para discutir. Esse meio que faz silêncio depois que ela fala. Então você tem o plano, é isso. Vamos lá, desenvolve. Eu tenho. Aí ela respira fundo, olha para vocês com mais calma. Eu tenho algumas ideias, mas eu preciso saber se vocês estão dispostos a estarem unidos, porque senão nós não teremos hipótese. Os cães são o nosso principal inimigo, pelo menos num primeiro momento. Elas são bestas, não são cães normais. Estão sob domínio dos vampiros há muito tempo e são alimentados com sangue. Mas não seriam fiéis a Morlock se não fosse por esse poder. E se eu bem conheço as propriedades do sangue, a disciplina do animalismo está sendo utilizada para enganar mais. Os animais dominados dessa forma, eles obedecem cegamente a um senhor como Morlock. De forma muito restrita, muito simples. Eu tenho certeza que eles estão lá para guardar o lugar e perseguir quem quer que tente entrar lá. Então nós precisamos apenas de uma isca. E essa isca serei eu. Eu consigo deslocar-me rapidamente e fazer com que os cães jamais me alcancem. Apenas o suficiente para que eles corram para perto de mim e liberem o caminho para que vocês entrem no castelo. Depois disso, quando puder me livrar deles e eles estiverem longe, eu retornarei para juntar-me a vocês. Mas essa janela é muito curta. Como eu disse, vocês devem acordar 2 horas antes de Morlock. E eu estarei cansada. É muito difícil, mesmo para alguém da minha idade, acordar durante o dia. É possível que acordemos mais cedo? Não, você dorme aqui e nós saímos com você no porta-mala. Eu acho que nós não devíamos perder esse tempo de viagem até lá. Pode ser. Quer dormir aonde? Vocês não viram qualquer lugar que pudesse nos abrigar mais próximo de lá? Tem a casa, aquela, mas tem uma família Mas morando. então, nós não sabemos o que aconteceu depois do que O lixão. aconteceu lá. Não é perto demais para ficarmos expostos, mesmo que enterrados de alguma forma. Com os cães farejam por tudo que é lado. O cheiro do lugar talvez disfarce nossa presença por lá. Talvez é um negócio meio complicado pra gente passar um dia, no caso, né? A casa da família é a melhor opção. Também Na casa da família possivelmente haja movimentação. Uma Afinal, família. nós não matamos todos. E eu olho pro Cadu assim. Matamos apenas Nós podemos ter uma pessoa. um plano A e um plano B. Não podemos esquecer que temos o apoio de Ox. E o que precisarmos podemos pedir, contanto que não vá levar até ele diretamente, não seja assim tão chamativo. Tem alguma arma que possamos usar que possa fazer algum efeito mais... Como você disse, não há como matar de outra forma mais efeito em vampiros? Pede um lança-chamas pra ele. Você não conseguiria apertar o gatilho. Ao que parece, nós não podemos matar o monstro. Nós devemos ir lá e resgatar o rapaz. Eu acho que a melhor forma de fazer isso é nos escondendo, especialmente no lixão. Ou podemos até nos separar. Alguns vão pro lixão, outros vão pra casa do homem que o Cadu matou.
E no horário combinado nós nos encontramos. Existe alguma passagem subterrânea por lá? Que nós pudéssemos levá-la ou usar de forma segura? Eu não consegui acessar o prédio, mas eu aposto que deve haver algum tipo de passagem subterrânea. Aquilo era uma área militar. Além disso, eu acredito que Morlock não se trancaria numa torre sem uma rota de fuga escondida. Podemos tentar encontrá-lo. Se fôssemos lá ainda essa noite, poderíamos ver também se podemos fazer alguma coisa quanto a essa família para ficarmos na casa. Acho que teríamos que matá-los todos para ficarmos na casa. Eu acho que eles não conhecem a Aya. Ela, com esse jeitinho dela, acho que ela consegue convencer o pessoal. E você pareceu ter algum tipo de controle sobre a pessoa que me fez beber sangue, não pode usar neles e evitarmos mortes, além do necessário? Era isso que eu tinha em mente. Eu posso dominá-los. Bom, acho que está feito então. Nós vamos para sondar o terreno. Amanhã vamos para resgatar o seu amigo. O que vocês precisarem de armas, Eu pedi eu explosivos. posso conseguir para amanhã. Eu ia pedir explosivos, mas eu acho que também está fora de questão, então. Como último recurso, Eu gostaria de levar alguma coisa nesse sentido. faça uma lista. Mas vocês terão que ir até o lugar e eu vou atrás do armamento. Sim, mas se nós vamos acordar lá amanhã, nós temos que ir pra lá hoje. Exato. Então acho que temos que ir com o plano B, matar todos dentro da casa. Não é isso? Ou mais uma noite, talvez, não? Não, ela não disse que poderia dominá-los? Mas se ela tem que ver a questão das armas e tudo mais, ela não vai poder ir conosco. Eu consigo levar amanhã. Poderíamos começar amanhã, mas não é prudente. É melhor vermos tudo hoje. Amanhã falamos e no terceiro dia executamos. Então, só para que eu entenda o que está acontecendo, nós vamos saciar a sede de sangue do Dr. Arthur ou não? Só para registro, nós temos aqui um especialista em matar aquela família. Eu aponto pro Cadu. Nós não podemos ignorar essa possibilidade. Não, mas a Aya vai atrás do armamento e a gente começa toda a função a partir de amanhã com a Aya junto. A Aya domina a família com seus poderes e nós não precisamos matar ninguém. Mas isso não impede que vocês vão lá hoje ainda fazer um reconhecimento, descobrir como estão as coisas e também, quem sabe, procurar por alguma outra saída. A gente pode fazer um bate-volta na região e dar uma olhada nas possíveis entradas, por onde andam os cachorros. E acho que se formos com menos pessoas será mais fácil de fazer isso. Podemos ir em você aqui por enquanto. Fazendo isso de carro, a gente consegue manter uma certa discrição e manter o nosso cheiro longe dos focinhos daquelas bestas de 4 patas. Pelo que eu vi, os cães raramente saem do entorno do castelo. Não adentram a floresta e também não se aproximam das grades que circulam a fazenda toda. Se houver uma saída, uma outra forma de entrar no castelo deve ficar para além da floresta, talvez dentro dela. Se acharem que é seguro, vocês podem procurar por lá, mas não comprometam a missão por isso. Eu acho que está decidido então.
E minha alimentação e instruções de caça fica pra quando? Eu acho que isso vai ter que ficar pra volta. Pra volta de hoje, né? Porque vamos lá, eu não vou entrar nessa missão louca aí sem estar me recuperado. Ou então me traz comida. Ela olha assim pra ti. Você aguenta hoje. Na volta. Ou amanhã, quando eu vier trazer as suas encomendas. Ok. Tem um olhar atento. Não percam nenhum detalhe. E ela mesma diz, eu tava quase esquecendo. Nisso ela pega uma bolsa que tava ali, que junto das rapazes ali. E ela abre, pega um dos celulares de um deles, tira o chip, mastiga o chip, põe na boca, mastiga o chip, gospe no chão e entrega pra ti o celular do cara. Ela, antes disso, coloca o número dela e ela diz: não se preocupe, aquele morcegão não vai nem chegar perto de uma tela brilhante dela. Ela diz: eu vou entregar esses pacotes e buscar o de vocês. Ela vira as costas, pega, com a ajuda do Cadu, se quiser ajudar os corpos, leva pro carro dela na frente, sai cantando pneus, deixando o beco para trás. Vocês com uma lista de equipamento para fazer e uma missão de reconhecimento, o que vai vir a ser um assalto à torre do Nosferatu, o resgate de Alia. A próxima e última sessão de Ruas Esquecidas. E aqui termina o jogo.